Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 185. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 19, também 2 Crônicas, capítulo 30, além do Salmo 142, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 19. Ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, cobriu-se de um saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliacim, o escriba Sobna, e os deões dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: Eis o que diz Ezequias. Hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão a ponto de nascer, e não há força para dá-los à luz. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mó, enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e este lhes respondeu: Eis o que diz o Senhor. Não te assustes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou enviar ao rei um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará voltar à sua terra, onde o farei perecer pela espada. O copeiro Mó, sabendo que o rei da Assíria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano e o encontrou sitiando Lebna. O rei ouviu dizer de Taraca, rei da Etiópia: Ele acaba de sair para combater contra ti. Senaqueribe mandou novamente mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Isto direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixes enganar pelo Deus, no qual puseste a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouviste contar como os reis da Assíria trataram todos os países e como os devastaram. Só tu, pois, haverias de escapar? As nações que meus antepassados aniquilaram, Gozã, Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telazer, foram, porventura, libertados pelos seus deuses? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfade, os reis de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor, rogando-lhe: Senhor, Deus de Israel, que estais sentado sobre querubins, só vós sois o Deus de todos os reinos da terra. Vós fizestes o céu e a terra. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi. Abri, Senhor, os vossos olhos e vede. Ouvi a mensagem de Senaqueribe, que mandou blasfemar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e devastaram os seus territórios, atirando ao fogo os seus deuses. Mas isso porque não eram deuses, e sim objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra. Por isso foram destruídos. Mas vós, Senhor, nosso Deus, salvai-nos agora das mãos de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, ó Senhor, sois o único Deus. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo do Senhor contra ele. A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros, insultaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros, subirei ao cimo dos montes, aos cumes longínquos do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus cipestres mais belos. Penetrarei até os últimos limites do seu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira. Com a planta de meus pés, ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde tempos remotos decidi o que agora realizarei. Reduzirei cidades fortificadas a ruínas e escombros. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão. Ficarão semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando se sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim.
porque ficaste furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências. Porei argola em teu nariz, e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal. Neste ano se come restolhos. No ano que vem, aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis. Plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto, que subsistir da casa de Judá, lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade. Oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. Ora, nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos Adrameleque e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Azaradom sucedeu-lhe no trono. 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e a todo Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para convidá-los a vir ao templo de Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. O rei e seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinham resolvido celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam fazê-lo em tempo, porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha ainda reunido em Jerusalém. Tendo isso agradado ao rei e à assembleia, decidiram publicar em todo Israel, desde Betsabeia até Dan, a ordem de vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel, pois desde muito tempo não mais fora celebrada como estava prescrito. Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes, para todo Israel e Judá. Por ordem do rei, eles diziam: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte àqueles dentre vós que conseguiram escapar das mãos do rei da Assíria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus de seus pais, o qual os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor de sua cólera. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro, e voltarão à sua terra, pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso, e não desviará os olhos de vós, se voltardes para ele. Assim, os correios passaram de cidade em cidade, na terra de Efraim, de Manassés, e até de Zebulon. Zombaram deles e os escarneceram. Contudo, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zabulon humilharam-se e dirigiram-se a Jerusalém. Também em Judá, a mão de Deus operou sobre os habitantes para dar-lhes o mesmo desejo de executar o mandato do rei e de seus chefes, conforme a palavra do Senhor. Grandes multidões afluíram a Jerusalém para celebrar a festa dos ázimos, no segundo mês. Foi uma imensa afluência de povo. Eles puseram-se a destruir os altares que se encontravam em Jerusalém, a destruir todos os altares dos perfumes e os atiraram na torrente do Cedron. Imolaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, cheios de confusão, tinham se santificado e ofereceram holocaustos no templo. Ocupavam seu lugar normal, como prescreve a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que lhes davam os levitas. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificado, os levitas encarregaram-se de imolar a Páscoa para todos os que não estavam puros, a fim de consagrá-los ao Senhor. Grande parte do povo, com efeito, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, comeu a Páscoa, contrariamente à prescrição, sem ter se purificado. Mas Ezequias fez por eles esta prece: Digne-se o Senhor, na sua bondade, perdoar todos os que aplicaram seu coração à procura do Senhor Deus, o Deus de seus pais, conquanto não tivessem a purificação exigida para o santuário. O Senhor escutou Ezequias e perdoou o povo. Os israelitas que se encontravam em Jerusalém celebraram alegremente a festa dos ázimos durante uma semana. E cada dia os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos possantes, em honra do Senhor.
Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que se tinham mostrado compreensivos no serviço do Senhor. Durante 7 dias, comeram as vítimas da festa, ofereceram sacrifícios pacíficos e glorificaram o Senhor, o Deus de seus pais. Mas a opinião de toda a multidão era de prolongar a festa por mais uma semana, e esses 7 dias suplementares foram celebrados com alegria. Ezequias tinha dado à multidão 1.000 touros e 7.000 ovelhas. Os chefes ajuntaram a isso 1.000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes, em grande número, se tinham purificado. A alegria reinava em toda a multidão dos homens de Judá, entre os sacerdotes e os levitas, a multidão vinda de Israel e os estrangeiros, vindos de Israel ou estabelecidos em Judá. Em Jerusalém houve grande júbilo, tanto que nada de semelhante se tinha visto na cidade desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Finalmente, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar a multidão. A voz deles foi ouvida e a prece deles chegou até a morada santa do Senhor, no céu. Salmo 142, da Bíblia Ave Maria. Salmo de Davi. Senhor, ouvi a minha oração. Pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendei-me em nome de vossa justiça. Não entreis em juízo com o vosso servo, porque ninguém que viva é justo diante de vós. O inimigo trama contra a minha vida, ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito dentro de mim, gela-me no peito o coração. Lembro-me dos dias de outrora, penso em tudo aquilo que fizestes, reflito nas obras de vossas mãos. Estendo para vós os braços. Minha alma, como terra árida, tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, Senhor, pois estou a ponto de desfalecer. Não me oculteis a vossa face, para que não me torne como os que descem à sepultura. Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Livrai-me, Senhor, de meus inimigos, porque é em vós que ponho a minha esperança. Ensinai-me a fazer vossa bondade, pois sois o meu Deus. Que vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Por amor de vosso nome, Senhor, conservai-me a vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma de suas angústias. Pela vossa bondade, destruí meus inimigos e exterminai todos os que me oprimem, pois sou vosso servo. Muito bem, segundo Reis, capítulo 19, aqui está Ezequias, um dos melhores que já tiveram. Seu pai, Acais, foi um dos piores, como nós falamos no dia de ontem. E vemos isso em exibição, em 2 Reis, capítulo 19 e 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias não é perfeito, mas aqui está Senaqueribe que diz: ok, escute, eu destruí todas essas nações. Por que você acha que vai resistir? Todas essas nações também oraram aos seus deuses. Por que você acha que, tendo o Senhor Deus, ele vai salvá-lo? Outros deuses nunca fizeram nada para me impedir. Na verdade, aqueles deuses me deram poder. E aí logo em seguida vem uma parte muito importante. O Senhor Deus, através do filho de Amós, de Isaías, enviou a Ezequias, dizendo: Deus diz a Senaqueribe: sim, eu entregarei essas nações em suas mãos. Pode apostar. Totalmente farei isso. E agora está feito. Isso vem de quê? Depois que Senaqueribe zomba da confiança de Ezequias no Senhor, ele tem esta carta enviada a Ezequias. Ezequias recebe essa carta em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a espalhou perante o Senhor. Os assírios destruíram todas essas outras nações. Eles vão destruir a pequena nação de Judá completamente. Não há esperança a não ser no próprio Deus. Ezequias traz esta carta que simboliza também a tarefa impossível à sua frente, a batalha impossível. Ele espalha a carta na frente do Senhor, em sua presença. Ok, Deus, o Senhor é o único que pode nos salvar. Padre Mike faz uma oração na meditação de hoje, onde ele diz: Senhor Deus, estou enfrentando algo muito grandioso. Esta é uma daquelas grandes tarefas para as quais acho que Deus está me chamando e que está fora do meu alcance. Isso é muito maior do que eu. Isso é muito maior do que qualquer coisa que eu já tentei antes. Ok, Deus, se o Senhor quer que isso aconteça, o Senhor será o único a fazer isso acontecer, porque eu não sou capaz de fazer isso. É assim que nos aproximamos de Deus. Quando estamos lidando com algumas dessas batalhas impossíveis, reconhecemos que isso só acontecerá se Deus quiser que aconteça. Reconhecemos que isso só vai acontecer se Deus quiser que aconteça. Se Deus não quer que aconteça, então que a vontade de Deus seja feita. Se Ele deseja isso mesmo que vai acontecer, então é para a glória de Deus. Toda a honra é de Deus. É por isso que Ezequias é um bom exemplo para a gente aprender.
Já em 2 Crônicas, capítulo 30, Ezequias diz que a Páscoa será restituída. Eles não estavam adorando a Deus como ele pediu para ser adorado. Ezequias envia palavras às tribos remanescentes que ainda estavam no norte. Ezequias diz: volte para o templo, volte para Jerusalém. Este é o Deus de Abraão, Isaque e Israel, este é o Deus de nossos pais. Não devemos ser duas nações separadas. Não pretendemos ser um reino dividido. Estamos destinados a ser uma nação, um grande reino. Que o Senhor Deus abençoe e que abençoe o Senhor Deus. Muitas pessoas zombaram dele, mas algumas desceram das tribos remanescentes a Jerusalém para adorar. Fizeram a festa por 7 dias e foi muito bom, porque decidiram fazer a festa por mais 7 dias ainda. Isso demonstra uma generosidade de coração. Às vezes podemos chegar ao ponto em que dizemos: pronto, Senhor, fiz aqui minha horinha de oração. Terminamos. Vou para casa. Em vez de dizer: sabe de uma coisa? Estou aqui já há 1 hora. Por que não ficar mais um tempo aqui na presença do Senhor? Nós não fazemos isso o tempo todo. O povo de Israel não fazia isso o tempo todo. Há alguns momentos que apenas pedem uma celebração prolongada. E esse foi um deles. O rei Ezequias finalmente restituiu, depois de tantos anos, a festa da Páscoa. Eles continuaram a adorar a Deus, cantar elogios ao seu nome, dar glória a Deus na adoração. Quais são as áreas em nossas vidas, enquanto estamos lendo esta Bíblia em um ano, nas quais o Senhor está nos chamando para dar a Ele todo o nosso coração? Adorar a Ele da maneira que Ele está nos pedindo para adorá-lo, para eliminar os ídolos em nossas vidas, para apenas dar a Deus o que Ele nos pede, para dar a Ele nossos corações por completo, amá-lo com tudo que somos e com tudo que temos. É um grande desafio e ainda é uma loucura que Deus ainda quer isso. Para que importa se Ele é um ser onipotente? Eu me importaria se essa pequena criatura finita como nós me adorasse? É porque Deus nos ama muito. É por isso que Deus se preocupa, porque Ele nos ama muito, e isso é um presente para nós. É um chamado do alto, é uma honra e um privilégio ter aquele que nos criou desejosos de que adoremos a Ele, porque Ele sabe que a única felicidade que nós podemos encontrar está nele. A preocupação dele de que encontremos a felicidade eterna. Então continuemos em oração, rezando uns pelos outros e buscando cada vez mais nesses dias entender como Deus quer que eu me relacione com Ele. Qual é essa proximidade que Deus me chama ainda mais perto e que eu ainda não alcancei? Que um dia Ele nos dê a graça de perceber e a força de buscar isso com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com todo o nosso amor. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.